O termo necropolítica, esse conceito, é oriundo da elaboração de um grande pensador, um filósofo camaronês, Achille Mbembe, e trabalha com a ideia de que a necropolítica significa quando o Estado tem o direito de determinar quem vive e quem morre. É uma política de morte, ou ainda a ideia do necropoder, o poder de morte. Essa ideia de necropolítica, e portanto nós preferimos utilizar o termo política de morte, porque ele é mais acessível, mais compreensível, se dá ao longo da nossa história. Um país como o Brasil, com mais de 300 anos de escravidão, a escravidão significou a morte de milhões de pessoas negras sequestradas da África, trazidas para o nosso país para trabalhar, para enriquecer a agricultura, os agricultores, os grandes proprietários de terras. E aquele estado na colônia e depois no império. Não é uma novidade na história do Brasil, assim como não é também na história do mundo. Essa política de morte, ou seja, a determinação de quem pode e quem não pode viver e morrer, ela vem sendo trabalhada e sempre, obviamente, em desfavor daqueles mais pobres, com menos poder político na esfera da sociedade. Então, é uma história ao longo dos nossos 500 anos, desde a chegada dos conquistadores, exploradores europeus aqui às terras brasileiras, não é de fato uma novidade. Nós temos visto, ao longo dos últimos anos, um aprofundamento dessa política de morte. O aumento do número de mortes violentas no Brasil. A grande maioria das vítimas dessas mortes violentas, jovens negros, pobres, das periferias, favelas, comunidades. Portanto, o genocídio da população negra é uma das faces dessa necropolítica. Não é a única, mas é uma face dessa política de morte. A letalidade policial, as mortes praticadas por policiais. Quem são a maioria das vítimas dessas mortes? Jovens negros, jovens pobres. Essa letalidade policial, essa violência policial e a violência em geral relacionada à chamada guerra às drogas, que não é uma guerra às drogas. Não se trata de uma guerra às drogas, mas de uma guerra aos pobres, de uma guerra a pobres e negros. O encarceramento em massa. Quais são as populações preponderantes no sistema prisional? Se nós compararmos o percentual, por exemplo, de raça e etnia da população em geral e o percentual que está no sistema prisional. O feminicídio, os assassinatos contra mulheres, a violência de gênero, assassinatos de pessoas LGBTI. Tudo isso compreende a política de morte. E essas mortes, elas podem se dar como morte física, como morte dos corpos, mas também a morte das almas. Quando eu nego, por exemplo, uma pessoa LGBT o direito de ser LGBT, eu estou também praticando um tipo de necropolítica, que é a morte da alma. E quando aquelas pessoas que se dizem bondosas e generosas e falam, eu não tenho problema com um gay, desde que ele não exerça, não viva a sua homossexualidade. Isso é também uma necropolítica. Negar a identidade e a existência de uma pessoa do jeito que ela é uma forma de matar também. Essas mortes são causadas por ações, como nós vimos, violência policial e outras, e também por omissões, e omissões intencionadas. Quando, por exemplo, o Estado brasileiro, através do seu governo, o governo atual Bolsonaro, nega a pandemia, chama a pandemia do coronavírus de gripezinha, ele sabe muito bem quem vai morrer mais. É claro que morrerão pessoas também da elite, mas a maioria que vai morrer são pessoas pobres, da classe trabalhadora. Isso também é necropolítica, através de uma omissão, mas que não é uma omissão casual, uma omissão que não tem um olhar sobre o seu significado, é uma omissão intencional, porque se sabe muito bem qual vai ser o resultado da omissão perante a pandemia. Quem vão ser a maioria das pessoas mortas, de onde elas são, que cor elas têm, que gênero elas têm, qual a classe social que elas têm, a que elas pertencem. Recentemente,
o presidente da República, esse genocida fascista Jair Bolsonaro, atravessou a Praça dos Três Poderes, acompanhado de ministros e empresários, lamentavelmente empresários que mostraram a que se prestam porque acompanharam o presidente naquele gesto, e aquilo foi chamado de Marcha da Insensatez. Por favor, não se trata de insensatez. É uma asquerosa racionalidade. É absolutamente racional. Como Hitler não era insensato, era racional. Era um psicopata, mas havia uma extrema racionalidade naquilo que Hitler pretendia, na sua política de extermínio. E hoje o Bolsonaro pratica também uma política de extermínio que é completamente racional. Não tem nada de louco, de desatinado. É racional o que Bolsonaro está fazendo. É uma política de morte. Bolsonaro pratica no seu governo uma política de morte, aquilo que alguns chamam de necropolítica. E nós temos que combater essa política de morte. Mas é preciso uma certa reflexão sobre alguns aspectos dessa luta. É claro que nós devemos cobrar do Estado brasileiro, em todos os níveis, federal, Estados-membros, municípios, os direitos que nós conquistamos na Constituição de 88. A Constituição de 88 afirma um Estado garantidor de direitos desde o seu primeiro artigo e principalmente nos artigos iniciais, quando determina os fundamentos, os objetivos e os princípios da República. É um Estado garantidor de direitos que está escrito ali. Mas historicamente a natureza do Estado brasileiro não é uma natureza de um Estado garantidor de direitos. Na história do Brasil, desde a colônia, passando pelo Império e em praticamente toda a história republicana, o Estado brasileiro é um Estado negador de direitos, praticante de violência, violência de classe, violência de gênero, violência de raça e etnia, violências contra todos aqueles que não estão na elite, na classe dominante. Ora, esperar que este Estado, nessas condições, seja o defensor dos nossos direitos e aquele que vai garantir uma ação efetiva contra a política de morte, nos parece uma certa ingenuidade. Voltamos a dizer, temos sim que cobrar desse Estado, mas para enfrentar de maneira eficaz e efetiva essa política de morte, nós precisamos, além de cobrar do Estado, avançar na nossa organização como movimentos sociais, na nossa organização como sociedade civil. É preciso que as mulheres, que negras e negros, juventude negra, LGBTIs, idosas, idosos, jovens, pessoas com deficiência, classe trabalhadora, pessoas sem teto, sem terra, cada vez mais se organizem e na sua organização consumam formas efetivas de enfrentamento. Porque esse Estado, que historicamente nunca foi garantidor de direitos, que durante um certo período nós conseguimos colocar na Constituição algumas garantias e em alguns governos tivemos alguns primeiros compromissos, alguns gestos em favor desses direitos, tem hoje à sua frente um genocida fascista chamado Jair Bolsonaro. E nessas condições, mais do que nunca, para enfrentar esse genocida fascista e a sua política de morte, o que os movimentos sociais, a sociedade civil organizada precisam fazer é avançar na sua organização. Não é possível falar em direitos humanos enquanto se pratica uma política da morte. E, portanto, nós temos que cada vez mais reafirmar, fortalecer coletivamente os nossos compromissos e as nossas lutas contra essa política da morte em defesa dos direitos humanos. Muito obrigado.